Olá pessoal, segundo ano, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos na live de segunda, vamos fazer a segunda parte, que é o Litoral 2, que é o módulo 32, se eu não me engano. E aí eu vou deixar vocês sem o Google Forms essa semana. E aí na semana que vem vai ter atividade avaliativa, enfim, na live de segunda a gente conversa sobre algumas atividades, corrige alguma coisa, e aí marca a atividade avaliativa que a gente já faz a prova para encerrar o bimestre aí. Tranquilo? Vamos lá então. Pessoal, isso aqui é só para ficar registrada a aula. Eu vou postar lá no WhatsApp para ficar registrado para vocês. Então é sobre o módulo 32, Litoral Brasileiro 2, parte 2, página 190. Então essa videoaula aqui é a videoaula 8. Então vocês peguem o módulo, acompanhem o módulo, a aula, e aí a gente conversa. Beleza? Vamos aqui pro módulo. Pessoal, Litoral Brasileiro 2, palavras-chave: Restinga, Bahia, falésias e golfos. Então, característica geral: dos países da América, da Europa e da África, banhados pelo Oceano Atlântico, o Brasil possui o litoral mais extenso, 7.408 quilômetros de orla, contando a medição recortada. Se for em linha reta, vai para 5.864 quilômetros. Início lá na foz do rio Oiapoque, que é a fronteira com a Amapá, com a Guiana, e vai até o Arroio Chuí, que é lá no Rio Grande do Sul, Uruguai. Só um pouquinho. Aí, então, diferente do litoral europeu, não tem muitos recortes, como península, mares interiores, enfim. O litoral brasileiro, a semelhança do africano, é justamente porque era um continente só, que é o Gondwana. Foi separado, aberto o Atlântico no meio. Então os dois lados têm a mesma característica, que são separados pelo Atlântico hoje em dia. Pouco recortado, alguns golfos, algumas penínsulas, pouco expressivas. Tem algumas reentrâncias, que é aquela entrada de água para dentro do litoral, ao contrário de uma península, é uma reentrância. Corresponde a 1.900 quilômetros, as maiores, que é o Golfão Amazônico, que é a foz do Rio Amazonas, a Baía Todos os Santos, as baías maranhenses de São Marcos e São José, a Baía de Paranaguá e a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Beleza? Divisão do litoral. Pessoal, aqui que eu falei para vocês na live. O litoral é dividido em três para melhorar a classificação e o estudo: setentrional, oriental e meridional. Então, setentrional ou equatorial, que aí a gente pode fazer uma analogia que é mais próxima aqui à linha do Equador, ou pode chamar de litoral norte, que é essa parte de cima aqui do norte, ou seja, vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, que é aqui a foz do rio Oiapoque e até o Cabo de São Roque aqui no Rio Grande do Norte. E aí tem as ilhas, a ilha de Marajó, que nós vamos falar, algumas ilhas aqui e algumas reentrâncias, ó, que nessa aqui, a reentrância aqui na foz do rio Amazonas, que forma a ilha de Marajó, enfim. Então o que é um golfo? Um golfo é uma reentrância na costa bem larga, bem larga. O mar penetra com profundidade, enfim. Com uma ponta engloba por vezes baías, enseadas e portos. O que é uma península? Península é uma ponta de terra, cercada de água por todos os lados, exceto um lado. Então a gente não pode... no ensino, muitas vezes no ensino fundamental, vocês aprenderam que são três lados de água. Às vezes a península não tem lado, ela é arredondada, então... Só que ela é ligada ao continente, com água por todos os lados, exceto em uma parte, que se liga ao continente. É uma península. Reentrância: um ângulo ou curvo para dentro, uma concavidade para dentro do continente. Uma baía é uma reentrância da costa, menor que um golfo, por qual o mar penetra no interior da terra e forma as baías. Tranquilo? Pessoal, os tipos mais comuns de costa são as baixas ou de acumulação, que entrega algumas planícies litorâneas, como a amazônica e a nordestina. Nesse trecho amazônico, destaca-se os mangues ou manguezais, que é importante, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, que é uma vegetação. O que é os manguezais, pessoal, para falar? É uma vegetação
de inundação, a gente chama fluviomarinha. Aquele solo lodoso com lodo, plantas halófitas, ou seja, adaptada a alta salinidade. Pneumatóforos, ou seja, aquelas raízes aéreas que a gente vê a foto dos mangues, todas aquelas raízes entrelaçadas, riquíssimo em nutriente e importante para a manutenção do ecossistema dos dois ambientes, tanto marinho quanto fluvial. No trecho nordestino, destaca-se o Golfo do Maranhão até o Cabo de São Roque. Apresenta-se dúnico. O que são dúnicos? São formações de dunas, restingas e lagoas costeiras, lagoas na costa. As dunas são formadas com a ação dos ventos alísios, que invadem o continente o ano todo. Enfim, nas costas mais altas, a gente pode notar a presença de falésias, aquelas reentrâncias em desfiladeiros assim mais altos, como de Canoa Quebrada, enfim. Nas costas mais baixas, a desembocatura ou foz dos rios, é importante destacar, principalmente no Rio Grande do Norte e no Ceará, a presença de salinas, devido à água represada em diques, enfim, formando salinas. No Maranhão, destaca o que? Os lençóis maranhenses famosos, formam dunas intercaladas por inúmeras lagoas. Os lençóis maranhenses são lindíssimos, não tem nenhuma foto deles aqui. Vamos lá, observação. Ilha do arquipélago amazônico, a mais notável é a ilha de Marajó, que pertence ao Pará, 48 mil quilômetros quadrados, maior do que a Suíça ou a Holanda. Enfim, a ilha de Marajó é consideravelmente um tamanho bom. Então, caracterizado por quê? A ilha de Marajó, a criação, por questão da parte econômica que não está aqui, mas a criação de búfalo é muito famoso lá, porque existem áreas, muitas lagoas e áreas alagadas. Então o búfalo ele é adaptado a esse ambiente mais alagado, ele praticamente vive com água até metade ali das patas. Então, o outro litoral, pessoal, oriental ou tropical, que na verdade é o litoral ali do Nordeste, litoral mais fala oriental porque está ao oriente do Brasil, ou da América do Sul, e tropical devido ao clima quente. Começa no Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, e vai até São Tomé, no Rio de Janeiro. Predomina as barreiras de falésias, de topo aplainado, ou seja, sobe aquele paredão e em cima é plano. A planície costeira situa-se na base dessas barreiras, ou seja, nas costas altas, caracterizado pela presença de recifes, de arenito e corais. Ok? Então está aqui a foto do litoral oriental ou tropical, de Cabo de São Roque, e vai até Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. As salinas aqui nessa região do Espírito Santo, a Baía de Todos os Santos aqui, que é na Bahia, a ilha de Itaparica, enfim, arquipélago de Ambrólios, essa parte aqui do litoral oriental. Beleza? Pessoal, recifes coralígenos, ou de coral, coralígenos, porque tem a presença de corais. Acumulação de restos calcários, esse é o resultado desses recifes. Está aqui a foto do costão sedimentar do litoral nordestino. Te destaca as falésias aqui, as reentrâncias. Reentrâncias não, na verdade, esses recortes aqui no litoral, topo aplainado. Isso é uma característica. E o outro litoral é o litoral meridional ou subtropical, pessoal, que é a última parte ali do litoral brasileiro, que a gente ou pode chamar de litoral sul, que vai do Cabo de São Tomé, onde termina o outro, até o Arroio Chuí, que é o fim do Brasil, que faz a divisa com a Argentina. Do Cabo de São Tomé até Laguna, em Santa Catarina, um litoral um litoral de escarpas, constituído de falésias cristalinas e costões, devido à proximidade com a Serra do Mar e o oceano. Existem trechos de baixadas que falam, como a Baixada Fluminense, a Santista, Iguapé e outras. Algumas ilhas do litoral com crista externa da Serra do Mar, de Laguna até o Arroio Chuí, o litoral torna-se baixo e arenoso,
formação quaternária, sendo frequente as lagoas costeiras, como no Rio Grande do Sul, que é a Lagoa dos Patos, a Mirim e Mangueira. Lagoa dos Patos ou Guaíba, como é mais conhecido. Beleza? Pessoal, falando um pouco das marés aqui. A questão da força da Lua. A força da Lua é uma questão muito interessante de observar. Quando a gente estuda a evolução, ou seja, quando a gente estuda o planeta Terra, o nascimento do planeta Terra, ali no começo da sua formação, ali ainda em estado, a formação do planeta, falando de astronomia, pode-se dizer. Então, a Terra no início da sua formação, a Lua era gigante, porque ela ficava poucos quilômetros aqui da Terra. A Lua era bem junto com a Terra. Importante falar isso. Conforme a Terra foi resfriando, a água foi se formando, os oceanos, e a formação desses oceanos, o resfriamento da Terra, foi empurrando a Lua para mais longe. Então, conforme foi aumentando esses oceanos, com o resfriamento da Terra, o surgimento dos oceanos, foi empurrando a Lua devido ao processo de força gravitacional, de atração gravitacional. Então, e isso, pessoal, a Terra tem tudo a ver, essa atração gravitacional com a Lua. Então, dependendo do movimento da Lua, influencia justamente nas marés, devido a essa relação que ela tem com os oceanos, que a Lua tem com os oceanos desde a sua formação. Então fala aqui, ó, marés de maior amplitude são na Lua nova e na Lua cheia. Por quê? Porque o Sol está alinhado com a Lua e com a Terra. Os três alinhados, cria-se um reforço na atração gravitacional, puxando mais a água para fora. Ou seja, para fora do planeta, que nem tá essa flechinha aqui, ó, para lá e para cá, quando os três estão alinhados, que na Lua nova ou na Lua cheia. Com isso, a maré sobe mais. Então, as maiores amplitudes são na Lua nova e na Lua cheia, quando acontece esse alinhamento aqui. Ok? Na Lua crescente, já na crescente, no quarto minguante, não tem muito atração, obviamente que sofre também, forma um ângulo atrativo, ou seja, puxa para baixo e para cima, mas não de forma significativa como quando as três estão alinhadas. Tranquilo? Pessoal, nem vou aqui que eu já dei a explicação para essa questão da diferença da amplitude das marés. Tem aqui a força de Coriolis, que a força de Coriolis, que é a movimentação das massas de água das marés, que resultam no regime de ventos, que chama a força de Coriolis. Dos gradientes de pressão, hidrostática, da topografia dos fundos do oceano, da temperatura e da salinidade. Tranquilo? O Atlântico e o Pacífico têm sistema de correntes muito semelhantes. A circulação praticamente idêntica e simétrica em relação ao Equador, vocês estão vendo aqui no mapa, as águas frias, que são as setas azuis, e as águas quentes são as setas vermelhas. Então permite estabelecer essa diferença de temperatura, permite estabelecer um equilíbrio que a gente chama termodinâmico, ou seja, essa movimentação aí das águas, principalmente rotação das águas quentes. De origem equatorial ou polar, as grandes correntes têm efeito importante sobre o clima na porção continental, como a gente falou aqui no litoral 1, ali na live. Tá bom? Então aqui a força de Coriolis, ó, tem um gráficozinho, um organograma explicando que é a circulação do ar pela força de Coriolis, e isso é devido a essa movimentação das massas de ar. Pessoal, falando um pouco agora das ilhas oceânicas, ou seja, as ilhas que pertencem aí ao Brasil. Então existem ilhas que não têm relação com o relevo continental, ou seja, estão mais afastadas, superiores a 150 quilômetros da costa brasileira. Nossas ilhas oceânicas são de extensão variável. As maiores são qual? Fernando de Noronha,
E o grupo Trindade Martim Vaz. E os menores, o Atol das Rocas e os Penedos de São Pedro de São Paulo, que são desabitados praticamente devido à sua formação. Falando um pouco de Fernando de Noronha, pessoal. 360 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, então não é perto para ir. Imagine 360 quilômetros de carro já é bastante, imagine de na costa ali do Rio Grande do Norte. Conjunto de ilhas vulcânicas. Fernando de Noronha é a principal com 17 km quadrados e as menores são Rata, Rasa, Meio e Lucena. O arquipélago apresenta um relevo montanhoso, vegetação pobre, formações arbustivas e herbáceas. Aqui é uma foto muito bonita de Fernando de Noronha. Então, até 42 pertenceu ao estado de Pernambuco. A partir daí foi transformado em território nacional, ou seja, não pertencia a nenhum estado, era território federal. Até onde vive 1.500 pessoas. A cidade, ali, a vila de Fernando de Noronha, chama Vila dos Remédios, que é um lugar muito interessante. 1.500 habitantes, pescadores ali, alguns militares devido aos fortes que existem na ilha. Voltou a pertencer ao estado de Pernambuco como um distrito estadual com a Constituição de 88. Então hoje ela pertence ao estado de Pernambuco, é um distrito do estado de Pernambuco. Beleza? Vamos para a ilha de Trindade e Martim Vaz. Espera aí, acelerei muito. São ilhas as mais afastadas da costa. Tá aqui, ó, 1.200 quilômetros. Para chegar de barco é uma loucura. Então, a separa do Espírito Santo, 1.200 quilômetros do Espírito Santo até Trindade e Martim Vaz. Origem vulcânica também. Característica: as aves marinhas, caranguejo, tartarugas, enfim, vivem na ilha. Não tem habitação, a marinha tem uma base na ilha de Martim Vaz e Trindade para proteger o território, enfim. As outras, Penedo de São Paulo, que são as menores, construído por 5 ilhotas de origem vulcânica também, que vai ali de 500 metros a extensão, a maior. Não ultrapassa 20 metros acima das ilhas oceânicas. Despidas de qualquer vegetação, servem de pouso de aves, que justifica a presença de depósitos de guano, ou seja, excrementos de aves marinhas, que dão uma forma ali esbranquiçada ali para os penedos ali de São Pedro e São Paulo. Tranquilo? E o Atol das Rocas, que é legal falar, pessoal, que está entre ali, está no meio do caminho ali de Fernando de Noronha, no litoral do Rio Grande do Norte. Depositão de material orgânico, ou seja, não é de origem vulcânica. Por que fala atol, pessoal? O atol, depois eu vou explicar ali embaixo, vai ter um gráfico ali para explicar. Então, não é de origem vulcânica, é de origem de uma acumulação de material orgânico, formando vários recifes de coral, com formato circular ou de anel. Forma lagoas internas, circundadas por barreiras de recife e corais, ou seja, isso aqui são recifes e corais que vêm da sedimentação de material orgânico, ou a deposição de material orgânico. Ponto de pouso de milhares de aves marinhas, perigosíssimo para navegação, porque é cheio de coral, pode furar o casco, enfim. Tem um farol aqui no Atol das Rocas para a noite, assim, para orientar os navegadores, para não enroscar o navio ou encalhar o navio aqui. É uma área de preservação ambiental estritamente restrita à presença de turista, ou seja, não pode ir só com autorização, só pesquisa ambiental, só com pesquisador, enfim. O Atol das Rocas é um lugar muito preservado. Então aqui, pessoal, olha que interessante que eu falei para vocês. Espera aí que meu computador aqui está travando um pouquinho. Deixa eu voltar. Oh, meu Deus. Espera lá. Aí. Não, ainda. Meu computador está meio travando, pessoal. Ele não está aguentando essa quarentena. Queria mostrar para vocês aqui essa parte. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abaixar um pouquinho. Então aqui, ó. Ilha vulcânica com recife em franja. Ou seja, o que é os recifes? É essa barreira. Essa é o fim aqui, ó. É a borda. Então a franja é como se fosse um vulcão aqui que desce de forma suave, ó. Então é um recife
em forma de franja. O 2, ó, subsidência suave, Recife em Barreiras, ou seja, tem umas reentrâncias aqui suaves ainda, ou subsidência suave, começa a baixar. Subsidência é uma região mais baixa. Aqui a subsidência acentuada, ou seja, a subsidência começa a formar maiores planícies, como vou dizer. Então em volta tem a borda com essa planície aqui que a gente chama de subsidência. A 4, que é quase um atol, porque tem uma pequena elevação, e um atol é praticamente uma superfície plana um pouquinho acima do nível do mar. Então essa é a diferença. Formação e evolução de um atol segundo a teoria de Darwin. Então isso aqui é uma evolução para a formação de um atol. Ou seja, começa a acumular sedimentos, começa a ser maiores e começa a formar lagoas aqui entre o centro e a deposição de sedimentos. Tranquilo? Aqui fala do atol das Rocas, que eu já falei um pouco, e aí começam os exercícios. Tranquilo, pessoal? Eu dei uma acelerada aí para não ficar muito longo o vídeo, já está indo para 21 minutos. Tá bom? Então, na segunda-feira eu acho que a gente vai comentar um pouco sobre os exercícios, sobre as atividades desses dois litorais. E aí eu passo o conteúdo para vocês da atividade avaliativa. A gente conversa um pouco sobre a atividade avaliativa, que vai ser no Google Forms também. Tranquilo? Então na segunda na segunda tarde a gente finaliza aí o conteúdo e faz a atividade e encerra aí todo mundo de férias e beleza. Tranquilo? Abraço pessoal, valeu aí, até segunda-feira.